As fibras dietéticas podem ser incluídas na dieta dos suínos para proteger a saúde intestinal dos animais. São mais comuns na dieta das matrizes, mas podem ser adotadas na alimentação dos suínos em todas as fases de produção. Agora, os produtores devem ter certos cuidados. Por exemplo, não podem errar na quantidade. Vamos saber mais sobre as fibras dietéticas conversando com o professor Carlos Oelck. Carlos é professor de Medicina Veterinária na Universidade Federal do Pampa. Muito bom dia para você, professor. Seja bem-vindo ao Ligados Integrados. Bom dia, Júlia, tudo bem? É uma satisfação muito grande estar participando do programa Ligados Integrados, né? Uma alegria muito grande. De antemão, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua participação aqui com a gente, professor Carlos. Vamos começar então contextualizando. Eu vou ler uma frase aqui para você e aí eu vou pedir para você, por favor, trazer isso para uma linguagem mais didática, mais comum para o nosso entendimento, para a nossa compreensão. Vamos lá. As fibras dietéticas são carboidratos complexos, como o amido e o glicogênio, e não são digeridas pelo trato intestinal dos animais. Elas trazem benefícios no funcionamento do intestino dos suínos. Bom, quando a gente fala em fibras na alimentação, a nossa alimentação, nós seres humanos, eu já penso logo, por exemplo, em aveia, né? Nutricionistas costumam dizer para a gente colocar a aveia na nossa alimentação, ali no café da manhã, para melhorar a nossa saúde intestinal. E aí, no caso dos suínos, gostaria que você então explicasse para a gente de uma forma mais didática do que é que a gente está falando quando a gente fala em fibras dietéticas. Quais são as vantagens da utilização das fibras dietéticas na alimentação dos suínos? Isso, justamente, Júlia, até um tempo nós tínhamos a compreensão de que a fibra ela só traria benefício para porcas gestantes, né? Por aumentar a saciedade, né? Então teria vários fatores benéficos, né, para as matrizes. Já no caso dos suínos em crescimento, terminação, as fibras elas causariam só um prejuízo, né, quando adicionadas, né, alimentos ricos em fibras, porque piorariam o desempenho dos animais. Só que isso a gente trabalhou até um tempo, né, sempre com a fibra bruta, que era a fibra, né, que se utilizava muito para a parte de ruminantes. E nunca a gente focou na parte de monogástricos. E quando nós pensamos na fibra dietética, e aí nós estamos copiando a nutrição humana, porque as análises que fazem, né, a análise química da fibra, ela justamente é uma metodologia adaptada dos compêndios para humanos. Então, a gente faz uma análise diferenciada e consegue estratificar a fibra em fibra dietética solúvel e insolúvel. E as análises que são feitas de forma rotineira nas empresas e nas universidades, nos laboratórios de nutrição, eles não contemplam essa fibra solúvel. Geralmente se perde essa informação durante a análise. E essa fração solúvel da fibra, ela é muito importante porque ela é fermentada no intestino grosso dos animais. Então, hoje, nós já temos alguns estudos com leitões, por exemplo, após o desmame, trabalhando diferentes alimentos, né, como farelo de trigo, polpa de beterraba, né, farelo de arroz, e observando os efeitos, então, mas aí, para isso, a gente precisa conhecer o teor de fibra dietética, né, solúvel e insolúvel, e aí a gente já avalia, né, o quanto melhora a saúde intestinal. Então, no caso, né, como nós temos essa fibra solúvel, que ela vai ser fermentada, vai gerar ácidos graxos de cadeia curta, né, e esses ácidos graxos de cadeia curta, eles melhoram a saúde intestinal. Então, com uma saúde intestinal melhor, reduz, né, a quantidade de micro-organismos potencialmente patogênicos. Essas fibras solúveis, aí nós temos várias, né, amido resistente, as gomas, as pectinas, elas são prebióticos, né, que a gente já ouviu falar muito, né, os produtores eles já têm um contato aí rotineiro nas granjas, né, com alguns produtos, né, prebióticos, e a fibra nada mais é do que um prebiótico também, né, que vai lá no intestino servir de substrato para as bactérias que são benéficas, né, lactobacilos, bifidobactérias, e essas, por sua vez, né, sendo elas em maior quantidade no intestino grosso, elas, por competição, diminuem
né, as bactérias patogênicas. Então, hoje a gente já está num patamar que a gente precisa estudar o efeito dessas fibras, né, dessa fração solúvel, né, da fibra na saúde intestinal como um todo e se isso vai realmente, né, diminuir casos, por exemplo, de diarreia pós-desmame, que é muito comum, né, e com isso, se os benefícios eles realmente forem comprovados, a gente pode sim, né, reduzir a quantidade de antibióticos, né. E paralelamente a isso, nós temos uma outra informação, né, também muito jovem dentro da suinocultura, porque ainda há muitos estudos para humanos, né, que a fibra dietética hoje em humanos tem se estudado que ela teria capacidade de reduzir a resistência, né, de alguns antimicrobianos, né, justamente por essa melhora da saúde intestinal. Mas isso ainda a gente não chegou nos suínos, né? A gente está nos humanos, mas a gente já está olhando aí para, né, para a suinicultura nesse sentido. Prebióticos que, como você falou, são uma alternativa ao uso racional dos antibióticos, né, professor? Exatamente. Então, os prebióticos, como eles vão melhorar, né, a flora intestinal e aí eles podem paralelamente ainda associar, a gente trabalhar com um probiótico junto, né, fornecendo já um micro-organismo benéfico na ração, vai com certeza melhorar a saúde intestinal. E aí, com isso, a gente consegue reduzir, né, o uso de antibióticos, né, que é o que a gente busca hoje, né, dentro da suinocultura, né? Um uso mais racional e diminuindo e retirando totalmente, né? Se for possível. Professor, e aí como é que se disponibiliza essas fibras dietéticas na alimentação dos animais? Isso já vem na ração do animal, então já vem da fábrica de ração ou não? É o produtor que vai disponibilizar as fibras dietéticas ali na granja? Como é que funciona isso na prática? Hoje são alguns alimentos, né, que fornecem essa fibra dietética, né? Alguns alimentos são ricos em fibra dietética, como é o caso do farelo de arroz, né, do farelo de trigo. O que falta ainda, né, é a gente conseguir realmente padronizar as análises e ter assim a quantidade, né, de fibra dietética, né, solúvel e insolúvel que a gente tem nesses ingredientes. Mas ao fornecer, por exemplo, já um farelo de trigo, um farelo de arroz, a gente já vai estar fornecendo, né, um alimento que tem fibra dietética. Claro que a gente vai ter que observar, né, respeitar a quantidade que a gente vai incluir para não piorar o desempenho, né, porque a fibra, né, quando ela é usada, esses alimentos são usados, né, acima das quantidades recomendadas para suínos, ela acaba ocasionando daí sim uma piora no desempenho, né, pelo aumento, né, da taxa de passagem, né, então o animal ele come mais, ele vai defecar mais e com isso vai diminuir né, a digestibilidade dos nutrientes e acaba piorando a conversão alimentar. Então tem que ter um critério em relação à quantidade, né? Então quando vai se formular a ração, né, o nutricionista ele vai ter que estar, né, atento a esses níveis. Pois é, era exatamente isso que eu ia te perguntar agora, porque no nosso caso, nós seres humanos, os nutricionistas costumam dizer que até para consumir, por exemplo, a aveia, né, como fibra, que faz tão bem para a nossa saúde, para a saúde do nosso intestino, até isso a gente precisa fazer de uma forma racional, porque senão pode ter um efeito contrário, se a gente não tomar bastante água junto com o consumo de aveia, pode ter um efeito contrário, ao invés de melhorar o funcionamento do nosso intestino, aí vai piorar tudo de vez. Então, acredito que com os suínos seja a mesma situação. Os produtores têm que estar atentos, não é porque faz bem que a gente vai, então, disponibilizar de forma irracional, indiscriminada, né? Tem que ser de uma forma muito racional, muito programada. Isso, exatamente. Tem que ter o acompanhamento, né, obviamente, do nutricionista, né, para avaliar qual ingrediente vai ser adicionado na dieta, né, se vai ser o farelo de trigo, se vai ser um farelo de arroz, e aí respeitar as quantidades, né, que aí a gente não pode, né, extrapolar, porque senão aí a gente acaba tendo um efeito adverso, né? E vai avançar muito o estudo da fibra dietética, porque hoje a gente já tem alguns estudos internacionais que mostram que, mesmo os ingredientes que fornecem a fibra dietética, há diferença entre eles, né? Então, alguns teriam benefícios, né, maiores benefícios do que outros, né? Então, por exemplo, alguns retêm mais água, fazem mais expansão da água, né? O que, dependendo, né, de como for trabalhado lá no intestino, pode acabar sendo não tão benéfico.
né, ocasionando inclusive diarreia nos animais, né, enquanto outros não, né, não teriam essas características e aí sim melhorariam, né, a saúde intestinal. Tá? Sim. Então tem que ter esse critério e esse cuidado, né, em relação ao uso e às suas quantidades. Até porque nas granjas a gente está falando de uma nutrição voltada para o ganho de peso, né? Claro, ganho de peso com saúde, com qualidade. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, viu? Eu espero que você volte muitas outras vezes, muito esclarecedor o nosso bate-papo. Um bom final de ano para você, um bom Natal e também um feliz 2023. Até uma próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço e espero vir mais vezes aí. Pode contar comigo aí. E desde já agradeço aí aos telespectadores, né? E um bom Natal aí, um bom ano novo a todos aí. Muito Um abraço. obrigada, um abraço, até mais.